Olá, seja bem-vindo ao OAB Cérebro TV, um programa de televisão voltado para a divulgação de neurociências. E nessa série especial nós estamos falando sobre neurociências na educação inclusiva. Nós temos aqui no estúdio conosco o Murilo Menassi, que vai falar como tem sido a sua vida escolar, pois nem sempre foi muito fácil para ele na escola, tendo passado por algumas dificuldades, sendo chamado os pais para falar com o diretor e com diagnósticos que são inúmeros, que no final agora ele tem um diagnóstico de hiperatividade e um déficit de processamento central. Mas ele vai contar para nós como que ele tem lidado com esse tipo de diagnóstico que tem sido colocado para ele. Tudo bom, Murilo? Como está você? Bom. Legal, Murilo. Me conta uma coisa. Quantos anos você tem agora? 19. 19 anos. O que você anda fazendo ultimamente? Ultimamente eu estou terminando o técnico de informática e programação. Recentemente passei por uma faculdade de análise de sistemas Olha, parabéns, faculdade. E no momento eu sou colunista de um site. Colunista de um site. Pera aí, vamos explorar isso aqui. Você escreve para esse site, qual que é o site que a gente vai colocar aqui embaixo? É www.nãocompila.com.br. E tem um novo que é o Nostalgia Geek também, que é um novo projeto eu e com o dono do Não Compila. Que fantástico! Conta um pouquinho esse projeto, o que se trata essa coluna, esse site na internet? Então, o Não Compila é focado para a tecnologia atual, as inovações, matérias de tecnologia, o mundo dos games, tudo que envolve tecnologia, a gente escreve artigos sobre, para informar as pessoas para entrar melhor nesse mundo da informática em si. Tutoriais de como programar, dicas, todos os tipos para melhorar para quem está nesse mundo. Então, nesse universo da informática, você é o rei e domina bem. Né? Mas me diz uma coisa, Murilo, qual que era o problema que você tinha na escola mesmo? Porque esse no mundo virtual de informática, esses de computador, isso você não tem problema nenhum, mas você teve problema na escola? Na escola, eu tinha problema muito com prestar atenção na sala de aula, principalmente no ensino médio, ensino fundamental. No ensino fundamental eu tinha muito problema com prestar atenção na sala de aula. Minha mãe sempre fala para eu ficar sempre na primeira carteira olhando para a lousa, porque se eu uma carteira para trás eu não prestava atenção. Eu posso olhar para a lousa e do nada eu olho para o lado, no lado eu estou ouvindo a conversa atrás, aí eu perco totalmente o foco do professor. Parece que o professor nem está falando comigo, parece que eu nem estou ouvindo ele. Aí eu perco o foco, eu perdi o foco muito fácil e aí atrapalhava. O meu menorzinho, eu tenho um de 8 anos, fala que é muito chato. É chato mesmo, professor quase. Mas você não tem esse tipo de problema no mundo virtual de informática, tem? Não. De não perder, de prestar atenção, Não, porque, como eu falei, quando eu tô no computador na informática, eu tenho um foco. Não tem nada atrás de mim me atrapalhando, não. Se eu tô lendo algum texto, se eu tô fazendo algum programa, se eu tô fazendo alguma coisa, eu tô focado nisso. E quando eu foco numa coisa, aí eu consigo tirar bastante proveito disso. Mas quando, por exemplo, quando eu tô em um meio que tem muita coisa acontecendo, eu olho pra cá, olho pra lá, eu não consigo manter um certo foco. Olha que interessante isso, né? Até teve um programa anterior, a Mônica, que esteve falando sobre ensino à distância, novos recursos tecnológicos, até então pensando para as pessoas que têm certas dificuldades, até de repente é uma alternativa, você não está numa sala de aula com muita gente, mas você se concentrado com uma tela, trabalhando o conteúdo, você acha que para você isso seria uma solução boa ou não? Pensando retrospectivamente pensando agora. Não entendi a pergunta. Não tem sentido o seguinte, quando você está lá, que nem você falou, né? Tô tentando viajar um pouquinho. Você está lá no computador fazendo programação e tal, bem focado, você meio que não é distraído pelo seu ao redor. Mas se estivesse aprendendo o conteúdo através de um computador, ou que seja um game, de coisa assim, você estaria absorvendo os conhecimentos. Bem melhor. Quando eu tô
Quando eu tô na frente do computador, eu tô focado apenas no computador. Então não importa o que eu esteja ali, não importa a matéria, se é informática ou qualquer outra coisa, eu consigo puxar o melhor proveito porque eu tô focado na tela do computador. E quando eu falo foco, eu tô focado mesmo. Muitas vezes minha família reclama que quando eu tô na frente do computador, eu não escuto. Meu irmão me chama, minha mãe me chama, meu pai me chama, eu não tô escutando, parece que eles não falaram comigo. Você desliga. Eu tô totalmente desligado, tô focado na tela, então eu tiro todo o proveito que tá naquela tela e nada atrás de mim me atrapalha, nada. Tipo, parece que tá tudo mudo ó, em volta de mim. Olha só que interessante, né? Porque até o Murilo estava conversando conosco um pouquinho antes, e que ele aprendeu inglês. Mas o modo como ele aprendeu esse inglês dele, conta pra nós como que você aprendeu esse inglês. Então, foi bem legal. Eu nasci já com um teclado na mão. Eu já nasci com um teclado e um controle de videogame na mão. Um joystick. Sim, eu sempre fui um cara, desde pequeno sempre fui mais caseiro. Eu sempre ficava em casa vendo TV, jogava videogame e eu jogava muito videogame. E o meu pai, ele sabia falar inglês desde que eu nasci, sempre falou bem inglês. E tinham jogos que exigiam, não simplesmente, tem que fazer isso pronto, não. O personagem do jogo está falando alguma coisa que eu tenho que fazer em tal lugar, em tal ponto. RPG, né? Um RPG, exatamente, um RPG. E meu pai traduzia assim pra mim, pai, o que o cara tá falando, o que a placa tá falando. Meu pai sempre traduzia, sempre chamava ele, sempre enchia o saco. Sempre enchia o saco. Aí chegou um certo ponto que eu falei, eu quero entender o que tá escrito. Mas como eu era pequeno, eu comecei a fazer mais sozinho. Eu tive todo o tipo de jogo que era RPG e eu tentava entender, fui interpretando aos poucos. Até que chegou a um certo ponto que eu entrei no mundo virtual. Entrei no mundo virtual, por incrível que pareça, graças ao Google Tradutor, porque muitas vezes quando eu entendi uma palavra ou outra, eu jogava no Google Tradutor, não jogava uma frase inteira. Era uma palavra ou outra, fui aprendendo palavra ou outra. Cheguei ao momento que comecei a ler notícias da NBC, muita breaking news, li tudo isso em inglês e o que eu não entendia, eu ia traduzindo. Até eu chegar a um certo ponto que eu consegui compreender tudo sem curso, sem professor, sem nada. Você não fez curso? Não. Então, olha só, autodidata, mesmo com essa diagnóstico de hiperatividade e déficit profissional central, ele tem uma alternativa, quer dizer, você conseguiu ver a alternativa de aprender as coisas, né? E como que você levou a aprender as coisas na escola? Que você falou que sentava na primeira cadeira, daqui a pouco já estava viajando no outro mundo. Sim. Mas você teve que passar de matéria, tanto que você agora vai entrar na faculdade. Qual que foi a estratégia que você usou? Você tinha uma maneira de aprender, de você adquirir esse... Porque aquela coisa, a escola é uma coisa muito simples, no sentido de que ele te cobra nota, né? Sim. E você tem que apresentar a nota. Sim. Como que você dava a nota para que eles te passassem, no caso? Então, como eu falei, a minha maior época de dificuldades foi o ensino fundamental. Foi minha maior época de dificuldade. Até na primeira carteira eu estava em outro planeta. Então, aí sempre, alguns dias antes da prova, eu estudava com meu pai. Meu pai dava aula. E pra mim, o que meu pai tava falando, parece que eu nunca estudei isso. Eu dava a impressão que eu nunca tinha estudado isso, mesmo ter tido um semestre inteiro estudando isso, pra mim aquilo era novo. Novidade. Era novidade. Então, durante um bom tempo, sempre estudei com a minha mãe ficava mais parte da geografia, da história, português, meu pai ficava com a mais parte de exatas, tudo isso, de matemática, e ciências. Sempre umas semanas da prova pra eu tentar recuperar o que eu perdi durante o semestre. E você conseguia, nesse período, adquirir a informação? Tipo assim, essas informações que seus pais... Bom, adquiria tanto que você passava, né? O suficiente para passar da prova, né? Olha que fantástico. Mas me diga uma coisa. E o futuro? Você olhando assim, o que você planeja para você? Então, primeiramente eu quero seguir a área de informática que eu tô sempre dentro, como análise de sistemas. E o que é análise de sistemas para mim que é bom, porque não é totalmente exato, porque eu não gosto muito da parte de exatas. Análise de sistema, o que ele faz? Ele estuda o que o cliente quer, ele conversa com o cliente, tem todo um estudo psicológico. O que o cliente quer, o que o cliente exige, o que ele precisa, só isso. E o que eu faço?
Eu documento tudo isso, faço tipo um script, um roteiro para o programador, que o programador é o que coloca a mão na massa. Certo. Eu não faço da parte da mão na massa, eu faço da parte do documento. Toda teoria, todo caso de uso, que o nome é caso de uso, o termo certo. Todo caso de uso, entrego para o programador. Essa é a ideia. Me diga uma coisa, esse futuro que você vê no passado que você teve até agora, você sofreu alguma dificuldade, bullying, alguma coisa na escola? Hein? Voltando de novo pro ensino fundamental. Também esse ensino fundamental o ensino fundamental foi minha pior época. Foi minha pior época do ensino fundamental. Ensino médio, quando eu mudei de escola, tudo, foi a época que eu consegui estar melhor socialmente. Mas o ensino fundamental tinha muita dificuldade. Tanto que, depois de uma conversa com a minha mãe, com a coordenadora, chegou aos ouvidos dos professores. Os professores falavam na sala de aula que eu era diferente, que era para me tratar de forma diferente. Parecia que eu era algum deficiente mental, eles davam impressão errada aos meus amigos. Tanto que no dia seguinte, esse foi o dia que eu faltei, eles aproveitaram o dia que eu faltei para falar com a sala sobre mim. E meus amigos me falaram, tipo, o que você tem, cara? Os professores falaram que você é doido, que você é retardado. Eu falei, Então eu tinha uma certa dificuldade. E durante toda a minha época de ensino fundamental, da época do Orkut, eu sempre era taxado do cara diferente, o cara estranho, o cara esquisito, o cara quieto, porque eu sempre, até hoje eu sou um cara quieto socialmente, eu sempre tô mais na minha, mas eu não tô fora do mundo, eu tô na minha, mas tô sempre prestando atenção no comportamento das pessoas, eu sempre, tanto que eu me interesso bastante na área de psicologia, do estudo do comportamento das pessoas, eu gosto de estudar comportamentos, de traçar padrões, traçar isso, traçar aquilo, fazer ligações, sempre eu tô na minha, mas ao mesmo tempo eu tô no mundo e não tô ao mesmo tempo, é um paradoxo, podemos dizer. Olha, Murilo, eu vou te contratar, digamos, faz de conta que eu vou te dar uma missão. Fosse você fazer um novo sistema de ensino fundamental, como que você desenharia, digamos, esse desafio aqui? Porque você vai lá, analisou que foi um inferno aquilo lá. Como que a gente podia deixar, talvez, esse mundo do ensino fundamental menos infernal, né? Um pouquinho mais terreno, em que as pessoas pudessem aceitar formas diferentes de pessoas pensar, pessoas que têm uma visão diferente de apropriar dos conhecimentos, porque se apropriar conhecimento de uma maneira que não é usual, né? Você tem um outro tipo digamos, de sistema de funcionamento, né? Isso não quer dizer se é bom ou ruim, mas é que você funciona dessa maneira, né? Você acha que tem solução? Uma boa forma de alterar a educação de hoje seria deixar as coisas um pouco mais dinâmicas e que exatas. Que, assim, vou usar o exemplo do inglês. O inglês, hoje, muita escola ensina de forma muito exata, tipo, ensinar verbo isso, transitivo, to be. Pra mim, o certo de você aprender alguma coisa não é dando a teoria, e sim conversação, a dinâmica com as pessoas. Você formando roda, conversando, na prática. A prática faz dá a perfeição da pessoa. Você conhece melhor a pessoa do que simplesmente dar a matéria, pronto, acabou. Não, dando uma dinâmica, conhecendo cada um, você consegue lidar melhor socialmente em sala de aula. Não, fantástico. Esse dia eu estava conversando com um grupo de pessoas que trabalham com informática, que eles falam que o Google, né, o tradutor do Google, não é que tem um dicionário lá. Ele simplesmente compila dados, digamos, de diferentes bancos de dados em inglês e português, e ele compara os textos e te dá uma melhor tradução. Então, quer dizer, nós estamos vendo novas maneiras de produzir conhecimento, né? E que você realmente conseguiu adquirir, produzir conhecimento de uma maneira muito única, peculiar. Murilo, nós estamos chegando no final aqui, né? Certamente, algumas pessoas que passaram por situação que nem a sua, né? Mas você realmente conseguiu trilhar um caminho fantástico, está na faculdade, é colunista, né? Então tem uma capacidade de aprendizagem assim tremenda, fantástica, aprendendo uma língua por conta própria, não é qualquer um. Mas muitas vezes as pessoas acabam, digamos, sofrendo aí ao longo do período, não dando continuidade, né? Mas você, apesar da adversidade, você caminhou. Você quer deixar uma mensagem para essas pessoas aí? Sim, tanto que hoje eu dei uma dica para um amigo que estava passando por essa mesma coisa, hoje mesmo aconteceu, eu falei para ele o seguinte:
que não se rebaixe pelas críticas e sim pelos elogios. Não conte os defeitos, sim as qualidades. Deixe de lado o que tem de ruim. Você é novo, você não precisa se preocupar tanta coisa com as coisas negativas. Conte com as coisas positivas que você tem na vida. Não importa com a mínima coisa boa que você tem na sua vida, transforme ela em grande. Você aproveite tudo que você tem e esqueça o que tem de ruim. Fantástico. Obrigado, Murilo. Fica ligado no ABC. Até a próxima.